Obrigado, Sene. Boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso trabalho. Que nós possamos chegar mentalmente também à nossa casa. Cumprimentar vocês que nos acompanham pela internet. Que vocês possam também nos auxiliar no compartilhamento desse trabalho, para que nós possamos melhorar o padrão de vibração dos nossos lares, dos lares nos quais o nosso trabalho possa alcançar felizmente com a evolução da tecnologia e da soma de esforços de todos nós aqui que fizemos esse investimento na nossa casa. Nós vamos saudar a presença do Festucci, que acaba de chegar, por isso que o salão ficou mais iluminado. Nós vamos pedir então para a Sene nos fazer a oração de abertura e em seguida o João Vitor nos fazer a leitura da lição da noite. Boa noite a todos. Então, para que a gente possa começar a semana envolvidos numa atmosfera mais benéfica, salutar, vamos juntos fazer uma prece para adentrarmos o estudo dessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus, pedindo sempre a proteção e o amparo de todos os amigos espirituais que nos acompanham. Vamos, por alguns minutos, deixar todas as nossas preocupações, medos, inseguranças, incertezas lá fora. Vamos tentar nos esvaziar daquilo que nos aturge e vamos nos abastecer de amor, de esperança e de fé viva e raciocinada. Peçamos então o amparo de todas as equipes que nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho, e que a gente possa sorver cada palavra, cada ensinamento, e que possamos mais que isso, colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecemos também nesse momento a Deus a oportunidade dessa reunião, de estarmos aqui congregando em seu nome, em nome de Jesus, e agradecendo a oportunidade dessa existência, que tem sido de muitas provações, de muitos ensinamentos, mas também de muitos aprendizados felizes, que tem nos impulsionado ao nosso aprimoramento e nossa evolução constantes. Peçamos também permissão ao patrono da nossa casa, Eurípides Barçanufo, que nos acompanhe nesse momento, e principalmente a falange do Dr. Bezerra de Menezes, que sempre traz a cura dos nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. E que ele possa, junto nessa prece e junto com Jesus, trazer o consolo aos nossos corações, nesses dias tão difíceis, mas que passaremos com certeza. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E nesse momento, abastecidos de eflúvios benditos, que possamos enviar a todos os lares, aos nossos familiares e amigos, e a todos aqueles que necessitarem e que recebam, de acordo com a sua necessidade e de acordo com aquilo que merecem. Em nome de Deus, em nome de Jesus e dos nossos mentores pessoais, damos por iniciado mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Hoje a gente vai encerrar a leitura do capítulo 20 com o item 5. Trabalhadores do Senhor. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado.
Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. Deus faz, neste momento, a enumeração de seus servidores fiéis, e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Que assim seja. Muito bom, gente. Que impressionante essas palavras dessa mensagem trazidas no século XIX. Parece que foi ontem, né? Parece que ele está dizendo do momento de agora. São chegados os momentos de uma transformação intensa. É bem verdade que no século XIX a transformação foi muito intensa e nós podemos até chamar de uma metamorfose, né? Porque foi muita transformação ao mesmo tempo. Não dá para comparar o planeta Terra de hoje com o planeta Terra de 1857. Um pouquinho para diante, de 1859, quando essa mensagem foi compilada nesse livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Como tudo mudou demais. E esse processo de metamorfose, ele usa um termo de turbilhão. Como parece atual o momento em que nós estamos vivendo. E veja o que nós temos conversado aqui às segundas-feiras, e mesmo nos estudos aqui da casa, que a crise econômica, a crise social, a crise da violência, a crise climática, em verdade, é uma crise civilizatória. Quando Emmanuel, no Pinga Fogo, e mesmo no livro A Caminho da Luz, que está lá na nossa biblioteca, anunciou que esse século seria o século da transição planetária, 1969, nós ainda vivíamos uma harmonia climática no planeta. Não é o caso hoje. Vocês viram que em 2 dias choveu no deserto do Saara, em 2 dias, o que choveria em 1 ano, provocando alagamentos que não se via há séculos. Não se sabe o índice histórico de medição, quando que em 2 dias choveu o que choveria em 1 ano. Concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, nós estamos passando por uma seca, por uma crise climática, por uma prolongada estiagem na Amazônia, que é a maior floresta tropical úmida do planeta, com incêndios em escala que nunca se viu. Esse período prolongado de estiagem,
ele faz com que aquele material, aquela floresta fique em estado inflamável. E está acontecendo um método de destruição da floresta, que num princípio eles entravam na floresta para tirar madeira de lei, vendiam, e em seguida colocavam fogo na floresta para extensão de pasto. Com o aumento das punições das multas, eles estão tocando fogo na floresta direto. E uma estiagem no Pantanal, que deveria ser a maior planície alagada do planeta, uma estiagem também em nível que nunca se viu. E eu já falei aqui, os corais no litoral de Alagoas, 90% mortos. Então, a vida está mandando alguns sinais. E essa crise ambiental, e nós estamos falando de uma crise civilizatória, e é por isso que Emmanuel anuncia o século da transição planetária como sendo esse. Os colapsos das civilizações gregas, egípcias, ou egípcia, né? Romana, os incas, os astecas. O colapso dessas civilizações não tinham a dimensão demográfica, ou seja, populacional, e a dimensão geográfica do que nós estamos falando aqui. Eu fiz um resuminho aqui muito simplificado do que está se passando no planeta inteiro. Então, é um colapso da civilização planetária. E o que isso tem a ver com os trabalhadores da última hora? Tem a ver, se vocês voltarem 2 segundas-feiras, nós vamos ler a mensagem do Espírito Constantino, na qual ele fala: não percam tempo. São chegados os momentos. Então, nós temos isso como uma percepção. Isso nos vai trazer um temor? Creio que não. O que vai contar, segundo a parábola ensinada por Jesus, e somos espíritas cristãos, ou melhor dizendo, cristãos espíritas. Porque não existe espírita que não seja cristão, mas existe cristão que não é espírita. Então nós somos cristãos espíritas. Nós acreditamos com Jesus que não importa o momento da conversão. Lembram que os trabalhadores que trabalharam na última hora do dia receberam o mesmo salário daqueles que trabalharam o dia todo? Porque a Deus não importa a morte do pecador, para usar uma expressão da teologia convencional, mas daquele que errou. Importa a sua conversão, que se dá um pouco por dia. Ninguém muda da água para o vinho da noite para o dia. Felizmente estamos matriculados no nosso hospital escola Planeta Terra e estamos, através do serviço, do trabalho, através do convívio com a diversidade, construindo a nós mesmos, porque ninguém fará isso por nós. Jesus fez o exemplo. Jesus fez o rompimento de um continuismo, né? Por isso que o Evangelho significa novidade, boa nova. Uma maneira nova de ler as Escrituras, como a bossa nova é um jeito novo de cantar o samba, e assim sucessivamente. Não levem a minha fala para o campo político, vamos ficar no campo da espiritualidade. Se Jesus fosse conservador, ele falava, ok, apedreja a mulher adulta. Se ele fosse conservador, ele diria, ok, olho por olho, dente por dente. Mas ele vem e diz, não, vamos oferecer a outra face. Não, não. Então, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ah, mas a lei diz que não pode trabalhar de sábado. Mas o meu pai trabalha todos os dias, eu também trabalho. E ele curava de sábado. Só que isso mexeu com os negócios daquela seita do judaísmo, dos saduceus. Allan Kardec coloca aqui na introdução do Evangelho a questão, esse dicionário, né?
essas seitas dos fariseus, que era uma seita poderosa também, e dos saduceus, que dominavam os negócios no templo. Então, alguém que chega e diz, não, não é a guerra infinita, do olho por olho, dente por dente, porque a guerra é infinita. Aliás, o que está acontecendo na Palestina, né? Esse atual primeiro-ministro, ao não permitir a criação do Estado palestino, vocês lembram daquele senhor Arafat, que tinha aquela toalhinha xadrezinha? Nada mais do que a criação do Estado da Palestina, que não interessava àquele primeiro-ministro que agora está como primeiro-ministro, e armou o Hamas. Por que ele armou o Hamas? Para atacar a autoridade palestina. É a guerra permanente, não acaba nunca. Agora o Líbano. Então Jesus, em romper com esse círculo vicioso do olho por olho, dente por dente, diz, não, nós vamos oferecer a outra face. Não, Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Ele podia ter dito, ótimo, Pedro, agora todos vamos atrás de espadas e vamos tomar o poder. Não foi o que ele fez. Ele o tempo todo, ele é Jesus, tá, gente? A gente goste ou não, concorde ou não, foi assim que ele agiu e mudou a história do planeta. Houve um rompimento com a reprodução de uma conduta que estabeleceu uma nova ordem de valores, que era a cultura de paz, do guardar a espada. O rompimento do círculo vicioso da vingança, que era oferecer a outra face. O rompimento da reprodução de uma conduta absolutamente patriarcal, machista e misógina, de ódio às mulheres. Não. Então, quem está sem pecado, atire a primeira pedra. Então, foi toda uma mudança de cultura que transformou o planeta. Ou nós não contamos antes e depois de Jesus. Mas era ele, 12 discípulos, Maria de Magdala. Do pai nós não temos mais notícia, né? Nem na cena da crucificação que João descreve como ninguém. Talvez porque estava vivo, presenciando tudo o que estava acontecendo. Ele foi o único apóstolo vivo que foi contemporâneo de Jesus. Não temos notícia do pai, nem dos irmãos. Temos notícia da mãe, da tia, que os católicos chamam de Santana, e nós chamamos de Ana, tia de Jesus, mãe de João Batista. Então, todo esse movimento de transformação, a parábola dos trabalhadores da última hora, quando ele finaliza, os últimos serão os primeiros, porque hoje o Espírito Verdade está dizendo, aquele que busca recompensa na terra, já tem. E a recompensa na terra sempre é a ganância, sempre é o orgulho, mas quando o orgulho escraviza. Porque se o eu, espírito, estiver no comando, o orgulho não vai escravizar. Ele pode até ser uma alavanca de progresso, de trabalho, de almejar a prosperidade, de almejar o sucesso. A questão é quando o ego domina o eu e nós somos reféns das circunstâncias. Então, o importante é ter o carro, ter aquele marido, aquela mulher, aquele emprego, aquele saldo no banco. Quando nós condicionamos a nossa felicidade a ter e não a ser. Ser o quê? Justo, fraterno, solidário, caridoso. Então, a realização desses valores, ela faz com que, apesar das circunstâncias difíceis, nós estejamos felizes. Então, nós não devemos temer. Não se turbe o vosso coração. Lembra? A transição planetária está a caminho, mas nós temos rumo. Nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém subirá até o Pai senão por Ele. Palavras de Jesus.
E nós espíritas entendemos que, obviamente, não é a presença física dele. Mas esse legado que ele nos deixa, e que ao contato com essas palavras, com essa mensagem, nós promovemos a autocura. Porque ele curou quantas pessoas enquanto esteve conosco? Algumas, centenas, milhares. Mas e os milhões que ele vem curando através da sua mensagem libertadora? Pregando a cultura de paz, pregando oferecer a outra face que não seja vingança. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Porque fazer o movimento de se colocar no lugar do outro, quando nós temos uma agressão, o que levou o Pedrinho a me agredir? Eu fazer esse movimento de compreensão do Pedrinho, da realidade dele, de ter uma disposição para oferecer a outra face em nome de uma cultura de paz, porque o revide vai ser a cultura do olho por olho, dente por dente, criando uma escala de violência que não termina. Ontem, no Mariano Nascimento, eu recebi uma pergunta ao final da palestra muito interessante, porque eu comentei o caso do menino Luiz Miguel, da quinta-feira, da chacina de Resende. A senhora leu. O que aconteceu? O empregado de um sítio comunicou a um comparsa que o dono do sítio vendeu um lote de gado por R$60 mil. E eles organizaram uma forma de assaltar o sítio e os R$60 mil. Muito bem. Avô, 2 filhos e o neto estavam no sítio. O neto não era para estar, mas não havia quem o levasse na escola, então o avô levaria, já que o filho e o irmão estariam no movimento de venda do lote de gado. Mas os ladrões chegaram no momento antes da negociação, André. Eles achavam que o dinheiro já estava lá, mas o dinheiro não estava. Só que o menino reconheceu um dos comparsas. E por ter reconhecido um dos comparsas, também levou um tiro na cabeça. Com 8 anos. O pai com 29, o tio com 32, o avô com 57. Todos enterrados numa cova rasa. E aí a gente faz aquela pergunta que fazemos no estudo aqui de segunda-feira. Onde está Deus que não vê isso? E a gente acha uma pergunta muito interessante. Mas para nós espíritas, que entendemos que a lei de causa e efeito governa as relações sociais, se essa criança não teve tempo de delinquir, e não teve mesmo aos 8 anos, para receber de volta uma carga tão pesada de ser assassinado covardemente, quando esse espírito delinquiu? Quando ele ergueu a espada? Aquela espada que Jesus recomendou a Pedro guardar, e deve ter sido com uma energia tal que ele guardou. Quando foi que esse espírito delinquiu? Nós não sabemos. Ah, mas vocês espíritas arrumam explicação para tudo. Não, nós espíritas entendemos com Jesus de Nazaré que a lei de causa e efeito governa as relações sociais. Porque tem o exemplo da espada, depois ele fala, a cada um será dado segundo suas obras. Depois ele fala, os escândalos hão de vir, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Quer dizer, somos imperfeitos e vamos errar. Mas ai de nós. O rumo nós temos. Tudo estará perdido quando nós errarmos? Não, porque o Deus de Jesus de Nazaré é aquele da parábola do filho pródigo, que ao se arrepender, volta, é perdoado e o pai dá uma festa, mas haverá consequência. E a pergunta que veio foi, onde termina isso? Então aquele que deu um tiro na cabeça vai ter que tomar um tiro na cabeça. Lembra que Jesus é a novidade, é a misericórdia infinita. Esse filho, ao arrepender-se, poderá adquirir um compromisso de trabalho.
Senão não acaba nunca isso. Ele acabou com a união de uma família. Quem vai restaurar essa união? Quem vai consertar o que quebrou? Quem vai limpar o que sujou? O exemplo muito pequenininho, né, gente? De quando a gente anda pela casa com meia e a mãe fala, não ande de meia, vai sujar a meia. Aí a mãe põe para lavar a meia, Isildinha. E a gente lava a meia e aprende a não andar de meia pela casa. Então, a lei é não matarás há 3.500 anos. Mas ainda no planeta Terra há homicidas reencarnados. E segundo a nossa cuidadora do psiquismo ali, em torno de 20% da humanidade é psicopata, em níveis que variam. E por que Deus permite a nossa convivência com os psicopatas? Porque nós vivemos na diversidade. Porque nós temos que aprender a oferecer a outra face. Também para o homicida, mais esperto. Porque Jesus, antes de mais nada, bobo não era. Senão teria caído na armadilha do dai a César o que é de César. Aliás, o apedrejamento de Maria de Magdala também era uma armadilha. Vamos ver o que ele responde. A lei manda apedrejar. Vamos ver o que esse filho do carpinteiro responde. Ele que anda com prostituta, com leproso, cura de sábado, de graça, arrebenta com os nossos negócios no templo. Vamos ver o que ele responde. É que ele dá uma resposta que ele não contraria, mas também ele deixa todo mundo sem argumento. E sem argumento na questão do apedrejamento, sem argumento na questão do dai a César o que é de César, sem argumento no trabalhar de sábado. Precisaram inventar uma fake news para dar cabo a ele, porque não tem argumento. Tinha que acabar com ele. Qual foi a fake news? Nós vamos falar para você, de você, Pilatos. Ele está falando que tem um reino, nós vamos dizer a César que você se calou diante de uma ameaça ao domínio do imperador. E assim foi feito. A hipocrisia de usar a mão do outro, porque a lei é não matarás, mas eu uso a mão do Pilatos para matar e não fui eu que matei. Imagina aos olhos de Deus isso, não é? A hipocrisia aos olhos de Deus também é uma infantilidade do filho que ainda não se arrependeu, que está se comprazendo na hipocrisia. Porque o filho pródigo se arrependeu, mas sofreu, hein? Perdeu o direito de comer a comida que os porcos comiam. Sofreu. Será que a gente precisa desse nível de sofrimento para atender ao chamado do Espírito Constantino? Não percam tempo. É chegado o momento, e os sinais são evidentes. Não perca tempo do quê, gente? De mudar da água para o vinho, né? Um pouquinho por dia, mas já não abrindo mão de ter uma conduta e, se necessário, travar uma luta conosco para alinhar a nossa conduta às recomendações de Jesus. Custa, custa. Custa o quê? O orgulho, o egoísmo. Mas isso condiz com o mundo de regeneração para o qual todos nós estamos fatalmente predestinados. É só uma questão de tempo. Eu quero agora ou eu quero daqui 200 anos? A gente quer agora, né? Mas esse esforço de fé é um esforço nosso, individual. A vitória do cumprimento do dever é uma vitória silenciosa. Não tem aplauso. Mas é aquela que nos traz a verdadeira felicidade, independente das circunstâncias. Porque nós estamos alinhados a um modelo de conduta recomendado por ele, explicado pela doutrina espírita, aprofundado pelas obras de Kardec, de Chico Xavier, do professor Herculano Pires, de todos que estão ali na biblioteca. Cadê a nossa amiga da biblioteca? Abana a mão para o pessoal te ver um pouquinho.
você, estava na biblioteca. Para a gente não perder tempo, gente. Tudo bem? A pergunta que a pessoa me fez ontem no Mariano ficou claro? Que se não viram, né, eu posso assumir um serviço, ser médium, por exemplo, né? Quem que está disposto a abrir mão, muitas vezes do final de semana, dos próprios hábitos, em nome de se qualificar para a cura, de se qualificar para a psicofonia? Lembra que o Emmanuel falou para o Chico, para ele psicografar os romances romanos, que também estão ali na biblioteca? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão. Olha, Chico, você vai ter que melhorar o seu padrão de vibração espiritual. Eu fico acabado quando eu lembro dessa história. Porque se o Chico teve que melhorar o padrão de vibração espiritual para melhor receber a mensagem, e nós? Dá para virar Emmanuel da noite para o dia? Não. Mas dá para ser melhor amanhã do que nós somos hoje. Dá para ser melhor amanhã do que nós somos hoje. E aí a gente vai com passos de formiga, o Lulu Santos falava, né? Com passos de formiga e sem vontade. A gente vai com passos de formiga e com vontade. Meu amigo Lulu Santos. Tudo bem, gente? Vamos em frente? Então vamos. Vamos pedir então, sob a orientação da Sene, para os nossos médiuns se posicionarem para os passes. Eu me despeço de vocês pela internet, porque agora vai virar um escurinho do cinema. Quando vocês quiserem comparecer aqui à nossa casa, sempre portas abertas, com calorzinho, mas tem ventilador, né? E nós vamos então agora que a Vitória vai fazer uma musiquinha bem gostosa para a gente. Vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Quem quer que o nosso pensamento alcance agora, nós vamos pedir humildemente pela oração, pelo espelho do pensamento, pela força da oração, que esses recursos espirituais, colhidos dos mananciais infinitos do amor de Deus, recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas a medicina divina infinitamente tem. Que esses recursos possam restaurar a nossa saúde, a nossa harmonia perispiritual, trazendo-nos a cura, a restauração das nossas forças, para que possamos seguir adiante no cumprimento dos nossos deveres. Vamos para o passe.